palavra de Deus em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos aí. Glória a Deus. Às vezes nós estamos vivendo dias de milagres, de bênçãos, e a gente não entende isso. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu mesmo já fui ministrado pelo Espírito Santo, da porção que Deus tem para mim, da porção que Deus tem para nós. E às vezes a gente olha para algumas circunstâncias e a gente muda o pensamento, muda as ideias. Ao invés de nós focarmos naquilo que Deus tem para cada um de nós, às vezes a gente se perde nesse nosso raciocínio. E às vezes a gente começa a fazer comparações em nosso coração. E até mesmo às vezes a gente se torna meio que ingrato para com Deus diante daquilo que Deus fez. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos, você fazer uma memória agora na tua cabeça, um release, de onde Deus te tirou, do que você já viveu e do que Deus tem feito na sua casa, na sua família e na sua herança. Esse texto nós vamos ler a partir do verso 4. Nós vamos ler até o verso 11, depois de 18 a 20, 32 a 34. Verso 4. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos, porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, trituando em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham gosto de massa folheada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Verso 10. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Verso de número 18. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram, e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Verso 31. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas ao lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão, ou cobriam o chão formando uma camada de quase 1 metro de altura. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. 34 último. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Esse texto a gente conhece a história. Ele vai falar de uma reclamação, murmuração, de um povo que é liberto da escravidão. Deus usa Moisés e lançam eles palavras de reclamação contra Deus e contra o líder.
que é Moisés. Eles reclamavam de maná, o pão que Deus mandava do céu. Eles exigiram comer carne, porque para eles o que Deus estava mandando não era o suficiente. E é interessante que o texto vai mostrar que eles exigiam. Aí eles foram para cima de Moisés, reclamaram, questionaram, disseram que saudade do Egito. Você já sabe, Egito eles eram escravos, apanhavam, não tinham liberdade como eles agora tinham. Eles estão a caminho de uma terra nova, uma terra que Deus ia dar para eles, coisas com fartura. Do processo de saída do Egito para chegar aonde Deus tinha, eles começam a reclamar da providência, daquilo que Deus dava. Reclamavam porque tinham saudade que mesmo no tempo ruim, apanhando, sofrendo, eles começaram a trazer à memória coisas que eles comiam lá, que apesar do estado de escravatura, eles disseram era melhor ter ficado lá. E eles começam a questionar por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E a história de Números 11 vai responder para nós e explicar que Deus responde a esta rebeldia, a esta reclamação, a esta murmuração. Deus envia codornas, porque eles estavam ingratos com aquilo que Deus estava fazendo no diário. Eles não faziam nada para merecer. Todas as noites Deus mandava um maná. Quem é do ramo que cozinha, se você prestar atenção no detalhe do sabor do maná, meu irmão, o azeite não está barato não. Você dá uma olhadinha no mercado e você vê o quanto está custando isso aí. Eles reclamavam de comida que vinha do céu com sabor especial. Tempero do céu. Eles não faziam nada e Deus dava, pegue todo dia o pro dia, não precisa ficar preocupado com o de amanhã, porque o amanhã Deus disse, eu vou cuidar e eu vou dar para vocês. E é nessa reclamação, dessa reclamação que sufocou o coração de Moisés, que Moisés chega a um momento e fala, Senhor, o Senhor me ama? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor me tirou dessa terra aonde eu estava, na condição para liderar esse povo que meu coração está ficando oprimido. Ele diz, melhor o Senhor me levar, porque eles estão pesando sobre mim. E Deus tomou aquela palavra, não só contra Deus, como também tomou aquilo com Moisés. E é interessante porque eles reclamam, e essa reclamação se torna peso de rebeldia. E Deus então pega essa rebeldia que eles estão tendo, daquilo que Deus fazia para com eles, e Deus transforma esta rebeldia deles em juízo. Vocês querem carne? Deus transforma. Parece que o pedido deles foi um pedido que foi atendido por Deus, como se fosse uma bênção de Deus. Mas quando a gente olha para o texto, as codornas não foram bênção. As codornas foram juízes de Deus, foi o juizado de Deus, a ação de Deus. Porque quando eles reclamam daquilo que Deus dava todo dia, fazendo comparação com o Egito, eles estão dizendo, a gente quer carne, a gente não quer comer só o que o Senhor acha que a gente tem que comer. Aí Deus manda codornize, mas não é bênção, é juízo. Porque aí eles tiveram tanta carne, Deus disse assim, ó, eu vou mandar. Mas alguns deles vão morrer de tanto comer carne. Porque Deus não tratou aquele ato de ingratidão como se fosse uma bênção que ele estava dando para ele. O povo reclamou, Deus então enviou codornizes em excesso. Você olha para o texto, diz que eles pegaram codornizes de dia, de noite e no dia seguinte. A altura de 90 centímetros eles conseguiam pegar as codornizes. Mas aquilo se tornou algo assim que para eles, no primeiro momento ficaram felizes, porque naquilo que Deus estava provendo, não bastou para eles. E aí começaram algumas reclamações, começaram algumas inquietações. E se você prestar atenção, o texto diz que o estrangeiro, um jugo ou um populacho, que é a mesma coisa,
gente que não era israelita, que se infiltrou e acabou fomentando. E o texto diz que essas pessoas acabaram inflamando o coração de alguns homens e algumas mulheres de Israel. É um perigo quando a gente começa a ouvir o que não é israelita. Não no sentido de naturalidade, mas aquilo com a paternidade que a gente tem. E a gente começa a colocar em dúvida, ou em dúbio, a questão do que Deus tem para nós. O texto diz, e o estrangeiro começou a inflamar. Dizer, está vendo? O texto começa dizendo o seguinte, que quem começa com a reclamação é quem não tinha que estar do lado, quem não tinha que estar na terra, quem não tinha que sair. Mas acabou que achou espaço. E quando a gente não se conecta com Deus, a gente começa a ouvir conversa errada. E ouvir não é escutar, é descer aqui pro coração. E esse tipo de gente, eles inflamaram uma nação que tinha promessa. E Deus então ouviu não só a oração, pedido de Moisés, o desabafo de Moisés, como Deus também tomou aquilo como algo muito severo de Israel para com eles. E aquela nação, eles foram ingratos e Deus os empanturra. De uma maneira que o final do texto, verso 34 que nós lemos, vai dizer que houve morte, de tanto que eles se empanturraram com aquilo que eles achavam que eles mereciam ou que precisavam. E houve uma morte geral, e o nome daquele local foi um local chamado Kibroth Hatavá, que significa sepulturas da gula ou túmulos da cobiça. Tem coisas que a gente olha nos outros e quer para nós. Tem coisas que não são para ser nosso. Tem coisas que Deus nem pensou em nos dar, mas a gente quer. Esse texto me mostra que duas coisas, eu vou falar sobre uma, mas nem vou entrar muito nela. É quando a gente pega a luta que não é nossa e traz para a vida da gente. É quando a gente escuta quem não tem que escutar e deixa isso entrar no coração. O estrangeiro, ele faz uma semeadura e acha no coração de Israel terreno fértil para que aquela semente de ingratidão brote ali. E é interessante que eles pegam carona numa luta que nem era para eles. Quem se inflamou com isso é quem emprestou seu ouvido, o seu coração, para o populacho. Porque o coração deixou de estar centrado em Deus para ouvir conversas, reclamações, ingratidão. Quando Deus tem uma promessa sobre Israel, a promessa não se estendia naquele momento para aquele povo que não temia a Deus. Eles foram junto por conveniência. Mas parece que eles acharam um espaço. Eles reclamam e o povo cede, fala, vocês têm razão. Aí Deus os empanturra, manda tanta carne. Algo que não era para acontecer ali, algo que não era para acontecer naquele tempo, naquela forma, naquela circunstância. Mas eles querem. E esse nome, Kibroth Hatavá, significa sepultura da gula. Porque naquele local, naquele vale, túmulos, mortes aconteceram por causa da ingratidão. E esse nome foi dado pelo próprio Israel, porque o desejo desenfreado vem em cima da ingratidão. Não é pelo fato de desejar carne, é pela conversa que veio, é pela ingratidão que eles tiveram com o maná. Veja, o maná Deus mandava diariamente, mas é aquilo que a gente não se satisfaz. Deus nos dá uma porção, Deus nos dá algo, e a gente nunca está satisfeito. E a gente começa a buscar no coração, a gente começa a emprestar o ouvido, os olhos, os nossos sentidos para aquilo que não foi liberado, mas a gente quer. E todas as vezes que a gente vai por um caminho que Deus não quer, é inevitável. Pode esperar.
É questão de tempo, não falha. Tudo que está fora do plano, tudo que está fora do projeto, não vai virar. Bênção não virá. E a reclamação desse povo me traz algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, reclamação cega o coração. E cega. Reclamação demais. Murmuração cega o coração. Provérbios capítulo 4 diz: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. Quem reclama tem o coração que vai se tornar cego. Esse povo começou a reclamar e a murmuração lhe cegou o coração. Eles não sofrem pelo excesso de carne. Eles sofrem e pagam com a vida pela rebeldia. Então, eles não sofreram por bênçãos. Eles sofreram pela rebeldia, por aquilo que eles falaram, pensaram e agiram. Eles rejeitaram o banquete divino que Deus estava dando no meio de uma terra seca. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas. No meio do caos, no meio da terra seca, a bênção de Deus é Shekinah na nossa vida. Escute bem, eu escutei um amigo meu, fui pregar outro dia numa igreja, eu achei fantástico a manifestação daquele meu amigo pastor durante o momento que ele estava dizendo, antes de me encaminhar a palavra. Ele disse assim: eu não sei quanto vai estar o quilo do café. E ele disse: eu gosto muito de café. Mas uma coisa eu sei: Deus não vai deixar de mandar meu cafezinho lá em casa, porque eu ando na presença, eu faço o que tem que fazer, eu sou temente ao Senhor, sou dizimista fiel. Eu achei interessante, porque apesar da gente ver como estão as coisas, a confiança de que Deus é o provedor. E esse povo aqui começou a trocar o banquete divino que Deus mandava num tempo de terra seca. Eles trocaram a providência por reclamação. Eles rejeitaram o maná diário que Deus tinha transformado na vida deles em milagre, e tornaram o milagre em coisa desprezível. Tem gente que só valoriza a bênção depois que perde. Porque enquanto está na bênção, não sabe, ou se sabe, ele acaba desprezando. Quantas pessoas que dão passos e falam assim: onde eu estava com a cabeça quando eu tomei essa atitude, quando eu fiz aquilo? Pois é, esse povo aqui que nós estamos lendo o texto agora, eles rejeitaram o maná diário. Eles tornaram o maná como algo desprezível. Deus mandava diário, mas eles falaram: não, essa rotina está matando a gente. Eles tornaram o maná como se fosse algo assim: estou cansado dessa vida. Estou cansado do maná. Eles ficaram cegos pela rotina e rejeitaram o milagre de cada manhã. Então todo dia, pão fresco, gosto de azeite, para fazer tanta coisa, mas isso era pouco. Eles começaram a questionar a providência divina. Queriam mais do que Deus tinha projetado para eles. Não que Deus não daria no tempo certo. Desejaram e desprezaram o que Deus estava fazendo. Eles ficaram cegos pelo sobrenatural e rejeitaram a mesa diária que Deus tinha colocado para eles. E interessante que no deserto, como na minha vida, na sua vida, na vida de quem é grato, na vida de quem crê, Deus sempre tem milagre no deserto para a vida da gente. Sempre tem. Agora há pouco o pastor Luiz deu uma palavra de oferta dizendo: olha, eu já passei por tantas lutas, tantas dificuldades naquele tempo. Eu disse: mas Deus nunca faltou comigo. Eu posso dizer também que Deus nunca faltou comigo. Tem mais alguém que pode dizer que Deus nunca faltou com você na sua vida? O deserto para eles tinha milagres, mas eles escolheram rejeição. Tem coisas que a gente recebe diariamente e a gente se cansa. Só isso. É só isso que Deus tem para mim. Eu preferia isso. Eu preferia aquilo. Presta atenção. O maná todo dia era fresco. Deus não dá nada estragado para ninguém.
Deus não dá nada errado para ninguém. Eu disse Deus. E é interessante que se a escravidão fosse melhor que a providência de Deus, até fazia sentido. Embora essa frase, teologicamente, a gente sabe que ela não bate. Mas eles disseram, não, a escravidão era melhor. Melhor do que comer cuidado de Deus diário. Para eles, o milagre não tinha mais valor. Para eles, era mais importante o que eles queriam, não aquilo que Deus tinha para eles. Aí a gente precisa começar a pensar. A gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus. Fala, Senhor, toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí Deus começa a cuidar da gente, através de princípios, de palavras, de instruções. E a gente vai vivendo. Mas de repente dá um negócio e fala assim, mas quer saber? Eu estou cansado dessa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu quero outra coisa. E aí Deus transforma aquela reclamação naquilo que eles queriam. Então vocês querem carne? Então tá bom, Deus manda as codornas, mas aquilo não foi bênção, aquilo foi juízo. Eu estava pensando nesse texto, agora no fim da tarde, quando a gente quer algumas coisas que Deus não queria. É quando a resposta que vem para nós, a gente diz é bênção, mas não é. Porque tem coisas que a gente vai pedir, vai colocar uma palavra aqui para você entender. A gente vai ficar perturbando Deus no sentido de reclamar. Eu quero. Ok, você quer? Eu te dou. Só que depois que a gente recebe, a gente percebe que aquilo não é bênção, aquilo é juízo. Juízo aqui é condenação. É o que nos fere, é o que nos marca, é o que nos magoa. E este povo reclama. E Deus responde. Ok. Então o maná, que é o cuidado diário, a providência diária, o sustento diário, todos os dias você está reclamando do que eu estou dando. Eu te dou sabor na vida, eu te dou cuidado na vida, eu te envio todo dia algo e você está dizendo que isso é pouco. Você quer mais? Então tá, eu te dou. O que vocês querem? É carne. E Deus manda as codornas. Só que aquela codorna, ou as codornas, não foram bênção, foram juízo. É quando a gente fica insistindo com Deus, reclamando com Deus. E tem coisas que não é questão de reclamar com Deus, é ficar falando, é ficar chamando, é ficar se lamentando. E aí Deus libera. Só que quando Deus libera, no primeiro momento, ai que legal, ai que gostoso, mas não foi bênção, juízo. E é interessante que o coração deles estavam dominados por cobiça, porque a gente vai ver da saída do Egito, no meio do deserto, no terço que eles estão caminhando antes de chegar, quanta gente morreu por causa de cobiça. Cobiça. Por aquilo que Deus não tinha liberado, não era tempo, não era momento, ou não era para eles. Queridos, é ruim, ao mesmo tempo. É bom a gente trazer exemplo pessoal, né? A gente gosta de falar de bênção, mas tem coisas na minha vida que eu já vivi que nunca foi propósito de Deus, mas eu quis. Eu quis. E não foi falta de Deus falar, mas eu quis. Ok. Tem coisas que Deus não vai impedir, até vai liberar. Tem um texto que você conhece, se não me engano, em 1 Samuel, capítulo, não sei se é o 16 ou 12, mas o texto vai dizer que o Senhor fala assim para Samuel, não ore mais por Saul, porque eu já o rejeitei. Esse texto vai dizer que Samuel estava orando, e Deus... Eu tenho para mim que Deus tinha tanto amor por Samuel, que ele disse assim, ele não precisava fazer, mas ele disse, Samuel, não peça mais por ele. Eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou ouvindo. Mas eu não quero mais. Mas tem coisas que Deus está dizendo para nós, de algumas maneiras, de várias mensagens, de vários sinais na vida, várias placas na estrada da vida, momentos, situações. Deus está colocando uma placa, um outdoor, está colocando uma placa em vermelho, outra amarela, está dizendo, não é, mas eu quero. E essa nação estava vivendo pela cobiça. E aí, é perigoso quando a gente despreza a provisão.
Quando a gente diz, é pouco, eu quero mais. E eu não estou falando aqui de valores. Pode até ser. É quando Deus tem uma provisão para nós. Aquele sustentar, aquela porção, aquilo que Deus sabe, ó, anda dentro disso, que aqui vai dar certo. Mas é quando a nossa fome não reconhece o que Deus dá. Que fome é essa? Não estou falando apenas da fome no sentido alimentar. É daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, e eu murmuro, eu reclamo. E a murmuração nem sempre é só da maneira de falar, mas é o jeito que eu me expresso da vida, os meus gestos, meu comportamento. E Deus então dá. Você quer? Você não me consultou, não. Embora eu tenha te falado, tenha te orientado, você quis. Esse povo vai por esse caminho. Isso faz a gente pensar. É que quando a nossa fome, nosso desejo por algumas coisas, a gente passa por cima daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele está cuidando, daquilo que Ele já fez, e eu coloco aquilo que eu quero mais do que a vontade de Deus ou os cuidados de Deus. E aí, meus irmãos, esse texto vai dizer para nós algumas coisas para a gente pensar. É o perigo de receber o que se pede. Por isso Paulo ensina, e até Jesus fala sobre isso. Quando orai, orai com sabedoria. Tem coisas que a gente está vendo Deus não liberando, não permitindo, mas eu quero. Eu insisto. Essa lição, esse texto fala de uma primeira lição para todos nós. É o perigo de receber o que eu peço, sem que eu colocasse isso sobre a vontade de Deus. Vocês querem? Eu dou. Você quer isso para a tua vida? Eu te dou. Mas cuidado, isso pode lá na frente fazer você ficar fastiado. O cuidado que a gente tem que ter com a reclamação, porque Deus pode nos dar exatamente aquilo que a gente exige. Eu quero, eu preciso, se eu não tiver isso, se eu não for aquilo, se eu não possuir isso, se não for desse jeito, ok, é isso. É o cuidado com aquilo que a gente pede, quando a gente se torna ingrato pelo cuidado que Deus está tendo. E nós precisamos ter o cuidado com as nossas reclamações, que Deus pode entregar exatamente aquilo que nós exigimos. Eu estava te livrando de luta, Kleber. Eu estava te livrando de um laço. Mas você insistiu, você quis. Às vezes a gente não reconhece o cuidado de Deus. Acho que muitos aqui sabem de algo que eu tenho dito nesses anos todos de ministério. Até o não que vem de Deus é bênção para a nossa vida. Mas alguns de nós não gostam de ouvir não. A gente não gosta. A gente só quer ouvir de Deus sim. Sim, 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 sim. E Deus, às vezes, a bênção dele está no não. E o cuidado, porque às vezes as nossas queixas, Deus vai entregar aquilo que nós nos queixamos. Mas eu não sabia que isso ia dar luta, mas eu tentei te avisar. Eu te expliquei, eu avisei. Eu mostrei na palavra, eu mostrei em mensagens. Eu te dei vários sinais, mas você quis. É quando nós ficamos reclamando, querendo, e Deus nos dá. A gente precisa vigiar naquilo que nós reclamamos. Tem empregos que a gente quer para a nossa vida, mas a gente não consultou o Senhor se Deus queria aquilo para a nossa vida. Tem bens que a gente quer, mas não era para ter. E a gente foi lá e fez uma conta. Tem relacionamento, tem coisas na vida que a gente fala assim, como eu queria ser igual àquela pessoa. Como eu queria ter o que aquela pessoa tem. Às vezes eu brinco com a Fernanda e falo algumas coisas, eu falo, tá, mas não adianta a gente ter isso, as pessoas terem isso, você não tem dinheiro para pagar o IPVA disso, o IPTU disso, coisas daquilo. Porque tem coisas que a gente vai viver debaixo da bênção naquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas querem andar no estilo que Deus não tem para elas? E o mais interessante, às vezes não é nem o estilo do santo, do perfeito, mas a gente quer. Deus pode nos responder exatamente na nossa teimosia.
Eu não quero isso para você, mas eu quero. Eu fico insistindo, eu fico consultando. Às vezes a gente ouve uma palavra e eu não recebo a palavra. Aí eu vou consultar ela. Aí eu não estou satisfeito com o que ela falou, eu vou consultar ela. Mas eu também não... Aí eu fico assim, eu vou em um, eu vou outro, eu vou... Até eu achar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. Aí é de Deus. Veja, a nossa teimosia, a gente tem que tomar cuidado. Porque o maligno, ele não é onisciente. Mas quando eu ponho para fora, nas minhas palavras, das minhas atitudes, eu estou dando para ele munição. Então tem coisas que eu vou falar com o pastor Luiz, e falo assim, escuta, pastor Luiz, o que o senhor acha disso? Mas eu já ouvi uma palavra da Fernanda. Deus ministrou com ela aqui, sobre ela. Aí o pastor Luiz repete a mesma coisa que a Priscila falou, que a Fernanda falou, que a Lurdinha falou, que a Celinha falou, que o Alex falou. Mas não é isso que eu quero. Mas eu estou teimando. Aí Deus fala, ok, é seu. Um mês depois eu falo, nossa, se eu soubesse que era assim, mas não tem mais jeito. Já deu à luz aquilo que você queria. Você pediu, eu tentei de diversas formas. Nós precisamos ser vigilantes com aquilo que a gente reclama e cuidar do impacto das nossas reclamações. Porque a gente reclama, a gente murmura, eu quero, mas a gente não consultou o Senhor, ou mesmo naquilo que Deus estava cuidando, eu achei pouco. Só que quando Deus libera o que Ele não queria, mas eu quis, isso se torna um peso na minha vida, um impacto na minha vida. Como eu queria, como eu desejava. Nessa vida de pastoreio, eu fui assim provocado logo nos primeiros 4 meses do meu ministério pastoral. Eu fui procurado por alguém de outra denominação e disse assim, o senhor faz meu casamento? Eu disse, você não é daqui, eu tenho visto você aqui, mas você não é. Ela disse, sim, eu sou de tal lugar. Eu falei, por que o teu pastor não faz? Ela disse, porque o meu pastor ele não concorda com o fato disso, daquilo, dessa pessoa. Eu falei, então ela não é da fé, não professa a mesma fé, tem um estilo de vida diferente do seu, e você quer trazer para a sua vida alguém que não comunga dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus projetos. Ela disse, é. Quer dizer, você quer que eu abençoe aquilo que nem ele abençoa. Eu quero. Falei, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparada para chegar em casa e ter a sua liberdade cerceada? Ela disse, não. Você está preparado para limpar vômito de beberrão? Você está preparada para encher a tua casa de pessoas que não têm os teus princípios, que não comungam tuas ideias? Eu disse, não. Então, minha filha, estou dizendo uma coisa para você. Mesmo que você dissesse, eu seria louco de tentar abençoar aquilo que Deus não abençoa. Está escrito na palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ela disse, mas o senhor é pastor? Eu falei, mas não sou doido. Por ser pastor, eu sou observador e praticando a palavra. Porque tem coisas que a gente vai tentar, que quando chega na vida da gente, não dá para se livrar. Não é como alguém que quer ter uma tartaruga, sem saber do espaço que uma tartaruga precisa ter. É como querer ter um coelho num apartamento, entende? Você sabia que o coelho, por exemplo, ele precisa de terra, precisa de mato. Aí eu quero criar um coelho dentro de casa. Prepare-se que você vai ter uma surpresa inacreditável. Mas eu quero. O Anderson tinha um aquário. Lindo, maravilhoso. Mas conversa com ele, quanto tempo ele gastava para limpar e para cuidar. É o impacto daquilo que a gente quer. Ah, mas eu queria tanto isso para a minha vida, eu desejo tanto. Eu quero, mas aí quando vem o impacto, Deus libera, eu falo, Senhor, tira de mim. Não dá para tirar, foi você que quis. Foi você que assinou. Foi você que desejou. Eu tinha para você o maná. Maná significa providência diária, cuidado todos os dias. É cuidado dia e noite, mas você disse que não. Você queria aquilo que não estava no plano, no momento, no instante. Só que quando essas coisas vêm na vida da gente, não dá simplesmente para fazer como algumas pessoas irresponsáveis. Eu vou exemplificar aqui uma coisa fácil de entender, mas até desagradável. Eu quero criar um cachorrinho, eu quero criar um gato, eu quero criar algo, eu vou lá e pego. Aí na primeira semana eu descubro que tem consequências, que tem que limpar a ração,
Tem que levantar cedo, tem que tirar isso, tem que lavar o quintal. Aí eu não quero. Aí algumas pessoas vão e fazem a crueldade, cometem o crime de pegar, jogar na rua, como se fosse uma coisa assim, como se Deus também não visse essas crueldades. Não é assim, tem coisas que não dá para jogar fora. Tem coisas que, Senhor, eu estou arrependido. Ok, só que esse arrependimento vai até o final da tua vida. Você quis. Você vai ficar fastiado com aquilo que eu tinha dito para você, mas você quis. A gente precisa se policiar no teor das nossas queixas. Ah, como eu gostaria de ter isso, como eu gostaria de ter aquilo, mas eu sou tão infeliz. Como eu gostaria de ter aquela casa, como eu gostaria de ter aquilo. Aí quando vê o peso dessas coisas, a gente fala, não, mas se eu soubesse que era assim, então, mas Deus avisou, Deus mostrou. Um cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso pior castigo pode ser receber o que nós tantos exigimos. Eu quero, Senhor, eu não vou ser feliz se o Senhor não me der. Senhor, eu não vou largar enquanto o Senhor não me der. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Ok, isso eu vou te dar. Eu vou permitir. Não significa que é bênção. Pode ser juízo. Eu entrei por esse caminho. E nem tudo que exigimos de Deus será uma bênção para nós. Tem coisas que não serão bênçãos. Jacó. Olha quantas esposas Jacó arrumou. Nós estamos falando no início, não que Deus apoiava. As consequências do que ele quis. A primogenitura do jeito errado que ele quis. Quantos anos custou longe de casa? A distância com seus irmãos. O peso que isso representou para a vida. Coisas que ele quis. Então tem coisas que a gente exige de Deus, mas não será bênção. Mas por que Deus permitiu? Porque eu quis. Não foi Deus que foi lá e assinou. Não foi Deus que foi lá e passou o cartão de crédito. Não foi Deus que mandou você ser sócio. Eu quis, eu não consultei. E o pior de tudo, Deus usou ele, usou ela. Isso não me agradou o coração. Até a hora que o Alex ou alguém, por emoção, disse, não, Deus pode fazer. Meu irmão, aí a coisa vem na nossa vida. E o cuidado que a gente tem que ter com as exigências que nós fazemos de Deus, porque as nossas vontades podem esmagar as nossas forças. Eu era tão feliz com o meu ir e vir. Eu era tão feliz com aquilo que eu ganhava, sobrava. Eu era tão feliz com aquela maneira. Eu era tão feliz com aquela situação, eu era tão feliz com aquela pessoa, eu era tão feliz com aquele fato. Só que agora eu perdi, eu estou cansado. Porque tem coisas que vai vir na nossa vida e pode se tornar tão esmagador que vai levar as nossas forças. E como eu disse a você, tem coisas que não dá para se livrar. Não dá para colocar no bazar da pichincha. Não dá para colocar numa caixa de doação. Não dá para liberar. O cuidado com o que nós pedimos com teimosia. Porque o peso do desejo que eu quero pode me sufocar. Esse sufocar é... eu não consigo mais ser quem eu era, eu não consigo mais viver. Eu venho de um lar cristão. Eu vi muitos dos meus amigos jovens da minha época, de juventude, de mocidade. O pastor Luiz deve se lembrar. Outro dia nós conversamos, demos risada de uma situação que a gente se lembrou lá de 1900 e Moisés. E essas profecias que o próprio cara dá a favor dele mesmo, para beneficiar ele mesmo, e a danada foi. Quanta gente tinha um ministério profícuo, tinha uma carreira, mas ela quis, desejou. O maná não estava bom. Minha vida está tão sem graça. Será que é só isso que Deus tem para minha vida? Eu vi alguns amigos meus na juventude, gente boa, gente que tocava no altar. Gente que pregava, gente de carreira. Gente que era para ser evangelista conhecido no mundo e no Brasil. Gente que era para ser escritor de livros e livros e livros. Gente que tinha carreira em várias áreas. Mas ele resolveu algo que Deus não tinha para a vida dele. A gente precisa vigiar o que nós exigimos. Porque nem sempre a nossa estrutura vai suportar a nossa ganância.
As pessoas, eu gosto muito do litoral, gosto muito de praia. Nasci em Santos, gosto. Fernanda fala, mas não é possível, você parece um peixe. Eu falei, tá lá. Fernanda, onde a gente vai? Tem piscina? Tem. Então, não vamos caçar um lugar que tem água. Mas é frio, mas tem que ter uma aguinha para nós esquentar o trem. A gente sempre está nessa. E uma vez eu botei na minha cabeça que eu não posso morrer sem ter uma casa no litoral. Isso era uma meta na minha vida. Não, eu gosto. De vez em quando eu viajava com meu irmão. Outro dia eu estava rindo com a Fernanda. Meu irmão tinha mania de viajar. E onde a gente ia, a gente falava assim, vamos comprar um negócio aqui? Mas, irmão, cada doideira, como é que vai comprar um negócio a 700, 800 quilômetros, como se fosse assim? Vamos para Minas. O que você acha da gente comprar um sítio aqui? Eu acho bom. E o que é umas cabecinhas de gado? Bom também, Dinho, vamos lá. Então, aí, aquelas coisas doidas, ainda bem que Deus não deixou a gente colocar algumas coisas em prática. Uma vez nós cismamos de ia ter uma fazenda lá em Minas. Então vamos ter. Não tinha um tostão no bolso, mas vamos vender isso, vamos fazer aquilo. Ainda bem que Deus não deixou. Ia para um litoral, Dinho, que você acha comprar? Vamos, meu irmão, vamos também. Vamos também. Então, a gente vem para cá e aluga 2 panguá que não sabe nada do negócio, mas queria ter. Assim, coisas que a gente não pensa no que a gente está pedindo. E eu me lembro que, tanto que eu tinha um amigo que era corretor de imóvel no litoral, e eu falei para ele, cara, me ajuda, eu preciso ter. Eu fiquei tanto na cabeça dele que ele falou assim, pô, você não é meu amigo? Me ajuda. Ele falou assim, tá bom, eu vou te ajudar. Aí um dia ele me mostrou uma casa no litoral, eu falei, uau. Falei, o preço? Ele falou, ó, tá nessa condição, eu consigo... Eu falei, ó o que eu falei, uau, de Deus. Aí ele falou assim, Clebão, sou teu amigo, a casa é sua. Faz sua proposta, eu resolvo isso aqui para você. Eu falei, então fechou. Ele disse, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes por ano você vai no litoral? Eu falei, 2 a 3. Ok. Você está preparado para pagar o IPTU de uma casa no litoral? Aí ele falou na época o valor. Eu falei, nossa, você está preparado para você pagar a manutenção dessa casa? Alguém que abre essa casa 2, 3 vezes por semana por causa do mofo que tem aqui, assim, assado? Você está preparado para alguém que vai ter cuidado? Porque isso aqui não é um condomínio. Se fosse condomínio também, assim. Ele foi me dando situações que eu não tinha pensado. No final ele falou assim, agora faz as contas. Quantas vezes por ano você vai no litoral? E quanto é o custo se você ficar numa pousada ou ficar num hotel? Aí fizemos umas contas e falou assim, olha, presta atenção. Você vai gastar 20 vezes menos por mês se você não comprar essa casa, mas a casa é sua. Eu fiquei, no primeiro momento eu fiquei assim, poxa, o cara não quer me vender, mas depois eu fiquei pensando, ainda bem que Deus usou um amigo ímpio para falar. Porque tem coisas que a gente quer, mas depois a gente não suporta. Se torna peso na nossa vida. Eu quero porque eu quero porque eu quero, e Deus está dizendo, fica com o maná. Não, mas o maná é pouco. E aí, meu irmão, o perigo da gente ter uma fome insaciável. Eu quero mais, eu quero ter, eu quero para mim. Eu quero ser igual. Eu quero viver igual, eu quero possuir igual. E Deus está mandando um maná que nos satisfaz toda semana, todos os dias, todos os meses. Mas eu quero. É o risco espiritual de querer sempre mais do que Deus já determinou. Escute bem. Tem gente que canta maravilhosamente bem. Tem uma voz daquela maravilhosa. E eu botei na minha cabeça que eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E eu tento ir por um caminho que não vai. Eu conheço amigos meus que botou na cabeça que ele era cantor. E foi cismar de gravar. Acho que se ele vendeu uns 10 para os amigos, foi muito, do antigo LP, CD. E o cara reclamou, pô, meus amigos não me ajudam. Eu falei, cai na real, bro. A sua voz é ruim pra caramba, porque só amigo tem liberdade de falar essas coisas. Falou, cara, eu comprei para te ajudar, mas não dá. Não dá. Até os cachorrinhos pegam mal, começam a uivar quando você tá cantando. Não dá. Tem coisas que a gente quer, mas é peso. É peso, não é para a nossa vida. É o risco espiritual da gente querer ter mais do que aquilo que Deus determinou. A ilusão da escassez, não. Porque se eu não tiver aquela casa, aquele sítio, se não for para ser meu, não vai ser de mais ninguém. O que eu falei? Não era por aí, querido. Nós achamos que falta algo, mas Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. E o texto vai nos mostrar que esta nação
tentou a Deus. Ficou tanto reclamando, falando. Deus disse para Moisés: agora é comigo. E tem um momento que Deus falou assim: eu vou dar carne para eles. Aí Moisés fala assim: então o senhor vai pegar quantos bois, carneiros vão precisar para alimentar tudo isso? Todos os peixes do mar. Deus falou assim: por acaso as minhas mãos estão encolhidas? Você vai ler isso no capítulo 4. Moisés teve que ouvir isso. Falou: eu vou provar, vou dar para esse povo. É carne que eles querem. A fome que às vezes o maná não sacia. A gente às vezes dá passos, fala, reclama, murmura, se queixa, assina, traz para a vida, faz coisas que não é maná. O maná sacia diariamente. A Bíblia diz que esses homens e essas mulheres que reclamaram, eles tanto queriam. 33. Enquanto eles se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra ele e os feriu com uma praga terrível. Por isso eles chamaram aquele lugar de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Eu quero fechar com você essa palavra para todos nós essa noite. Às vezes deixa eu falar por mim. Eu quero uma posição. Eu quero isso. Tempo atrás, uma pessoa disse assim: porque eu preciso ser pastor, eu quero ser pastor, eu desejo ser pastor. Eu disse: você já orou ao Senhor? Você sabe o que é ser pastor? Dia do pastor. Falei: rapaz, você está iludido, velho. Porque sempre tem convite para comer na casa dos outros. Eu falei: eu posso te dar dados. Eu posso te dar dados. Você está achando que é assim, é status? Primeiro que quem quer, Deus não quer. A maioria das pessoas que Deus chama para algumas funções, a gente que isso não era para ele relevante. Mas quando Deus chama, faz igual a Eliseu, ele trata isso com honra, com respeito. Tem coisas que a gente olha muitas das vezes e a gente vai se deparar com desejos que vão se virar Quibrote Atavá. Eu desejei, de tanto que eu reclamei, que Deus liberou. O livro de Crônicas, não me lembro se primeiro ou segundo, mas acredito que é o primeiro, vai dizer que um dia Davi quis enumerar o povo. Deus usou Joabe para dizer: não faça isso. Mas eu sou rei, eu que manda, não faça isso. Davi insistiu. Foi só 70.000 judeus que morreram por causa de um desejo que não tinha que acontecer. Joabe disse para Davi: meu rei, o Senhor te fez prosperar. Deus aumentou tuas terras. Deus te deu glória. Não deixa isso entrar no teu coração, mas eu quero saber qual o tamanho do meu exército. É quando a gente dá passos que Deus entende como a gente dizendo para Deus: o que o Senhor está me dando é muito pouco. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu me lembro que todos conhecem a história aqui, os que são mais próximos, que no chamado ministerial, eu tinha me matriculado na escola de pilotagem de helicóptero. Era algo que estava certo na minha vida. E eu botei na cabeça, eu queria. Eu estava num momento bacana, num momento jóia, circunstâncias e fatos. E aí veio a chamada. Eu me lembro que eu fiquei assim: faço o que eu quero ou faço o que Deus quer? Foi difícil para mim. Vou falar para vocês, eu me via dentro do helicóptero já. Eu já me via pilotando. De vez em quando passo em alguns lugares, eu fico... De vez em quando eu falo para Fernando: logo a gente vai ter um. Nem o papagaio, o Cono, a gente está aguentando comprar ração para ele, quanto mais um helicóptero.
Eu fico assim, uau, fantástico. Aí a voz de um pastor que Deus levou, eu fui me aconselhar com ele, ele disse assim: Kleber, ser piloto de helicóptero, qualquer um pode ser, estudando, buscando recursos, fazendo a função que você está. Ou bem ou mal, alguém pode ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O chamado não é para todos. Eu disse, mas o senhor está falando, ele disse assim, se Deus colocar alguém no teu lugar, porque você foi covarde, tem um preço. Se levantar alguém, porque você não quis, você tem um preço. E se aquilo se fechar, porque você também não quis, você tem um preço. Falou, aprenda a viver da providência de Deus na tua vida. Falou, Deus não está achando ruim você desejar algumas coisas, mas tem coisas que você vai ter que escolher para a sua vida. Ouço Deus ou ouço minha carne? E a palavra de Deus essa noite é: a fome que o maná não sacia. É quando a gente tem cuidado de Deus, casa limpa, família, unção, gestos de carinho de Deus, mas eu troco tudo isso por uma fome que eu tenho aqui dentro. É quando a gente troca algo que Deus nos faz ser feliz com o que temos, mas eu quero mais. Só que esse maná não me traz dor. Mas Israel quis aquilo que eles trataram como se Deus não soubesse dar o que eles precisavam. Que a nossa oração e o nosso procedimento continue sendo: faz aquilo que o Senhor quer. Que a gente tenha coragem de dizer: Senhor, eu não estou nesse negócio. Porque tem hora na vida que a gente tem que fazer assim, ó. Eu não estou, eu estou aqui. Mas aqui é só maná, não tem problema. O maná vai me sustentar. O maná vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer coisas boas. Porque tem muita gente que vai ter bens, posse, situações que a gente não tem. Mas você vai conversar com eles. Eles vão dizer: eu trocaria tudo isso por um pratinho de arroz com feijão. Hoje eu tenho isso, mas eu não tenho paz. Hoje eu não durmo, minha saúde está indo embora, minha alegria acabou. Não tenho mais a liberdade que eu tinha, porque eu troquei o maná pelas codornizes. Grave isso. Tem fome que a gente precisa dizer: vou ficar com o maná, porque a codornize vai me sufocar. No mínimo, todos aqui devem ter história de alguém que falou assim: rapaz, aquele cara era tão legal, ele era tão bacana, aquela pessoa, o que aconteceu? Ele deu um passo que não tinha que dar. Que Deus nos ajude a entender, viver e ser grato pelo maná que Ele nos dá. O maná não vai te trazer indigestão. O maná não vai te trazer noites sem sono. Você vai acordar e Deus já mandou o maná para você de amanhã. O maná não traz dores. O maná pode não te trazer luxo, mas te traz paz e alegria. O maná pode não te colocar no meio daquela turma, mas a turma que Deus vai te colocar é uma turma que vai te aproximar mais de Deus. Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor guarde o teu coração. E que esta palavra não saia do teu coração. Que a gente aprenda a ser grato com aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos dá. Quantos amigos meus trocaram o casamento por uma aventura? E quando a gente se encontra, ele fala: o que minha vida se tornou, Kleber? Pois é. Se conserte com Deus, colha o que você tem que colher. Porque você tinha e você quis algo que não era para ter. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós saímos daqui essa noite, Senhor, com a Tua palavra ao nosso coração. Muitas das vezes a nossa fome nos faz tomar decisões, atitudes, comportamentos como Israel, que desejou mais do que o maná. O maná não trazia dores, não trazia morte,
não trazia cerceamento. Desde o dia em que as codornizes chegaram, eles tiveram que trabalhar mais, tiveram que se desgastar mais. O texto da tua palavra nos diz que eles gastaram uma noite inteira colhendo, outro dia inteiro e a outra noite inteira. Enquanto o maná não lhes trazia esse tipo de dor, a codornize que eles queriam tanto, lhes trouxe logo de cara uma dor física. E eles acabaram ficando, Senhor, cheios de tal forma que ao desprezarem os cuidados de Deus, do Senhor, eles trouxeram a ira. Que o Senhor nos ajude a gente ser grato, respeitar e agradecer pelos cuidados do Senhor na nossa vida. Aquilo que o Senhor tem para nos dar, nós recebemos, mas aquilo que não é para ser nosso, nem deixa chegar perto, Senhor. Deus, se o Senhor não tem alguns sonhos que eu tenho, então não deixa eu sonhar mais. Nós queremos sonhar o sonho que o Senhor tem. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente aprenda que o maná não vai nos trazer tristeza, não vai nos trazer dor e vai nos sustentar todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus, no grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus. Digamos todos juntos. Forte, hein, irmãos? Bem forte em nome do Senhor Jesus Cristo.